Olá amigos, bom dia! Que bom poder chegar até você para mais um dia na nossa jornada de leitura, meditação e oração através das Escrituras. É uma alegria para mim sempre chegar até você todos os dias de manhã, cedinho, para a gente buscar a face de Jesus por meio da oração. A gente está se entregando a essa prática da Lectio Divina, que é uma prática tão antiga da Igreja de Jesus, através da qual a gente aprende a olhar para as Escrituras, olhar para os textos bíblicos, meditar naquilo que os textos nos propõem e respondermos por meio da oração. Eu tenho dito aqui para vocês que nessa prática a gente aprende a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque desde os nossos motivos de oração são levantados a partir não das nossas necessidades diárias ou diante das nossas necessidades pontuais daquele momento, mas as nossas orações surgem a partir da própria Bíblia, a partir da própria Escritura. Elas são a pauta da nossa oração. A gente aprende a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade também, porque nem sempre a palavra de Deus concorda com as nossas vontades. Às vezes ela nos confronta e faz com que a gente desista de alguns planos, sonhos, desejos que são egoístas demais. E a gente aprende a dizer: sim, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, das minhas vontades, dos meus desejos, porque eu sei que os teus pensamentos, desejos e vontades para a minha vida são melhores e maiores do que os meus. Quando a gente faz isso, a gente vai crescendo em submissão ao Senhor, a gente vai aprendendo a ser discípulos, servos mais obedientes ao nosso Pai. E é tão bom a gente caminhar nessa dependência, é tão bom a gente crescer em intimidade, em amor, em busca pelo Senhor. Nessa jornada, a gente chegou ao momento em que Jesus está sendo julgado pelos homens. Jesus já passou pelo julgamento dos líderes religiosos da época e agora ele estava sendo julgado pelos líderes políticos, pelo poder político daquela época. Jesus, diante de Pilatos, é interrogado acerca de uma preocupação que o governante tinha naquela época, que era saber se Jesus estava prestes a instaurar uma revolução, porque ele se autoproclamou diversas vezes rei. E é justamente esse o teor da conversa que João registra nos versículos 37 e 38 do capítulo 18 do seu Evangelho. Vamos ouvir o que João registra pra gente? A palavra diz o seguinte: Pilatos insistiu: mas você é um rei ou não é? Jesus respondeu: você pode dizer. Por ser rei, nasci e vim ao mundo para que pudesse dar testemunho da verdade. Aquele que se importa com a verdade, tem alguma sensibilidade a ela, reconhece a minha voz. Pilatos quis saber: o que é a verdade? Então, ele voltou para onde estavam os judeus e declarou: não acho nada de errado naquele homem. O que é a verdade? É a pergunta que Pilatos fez para Jesus e a pergunta que muita gente ainda hoje se faz. Porém, Pilatos sabia, Pilatos conhecia muito bem os líderes religiosos daquela época e sabia que eles não eram flor que se cheire. Pilatos sabia que o motivo deles entregarem Jesus para ele naquele momento era inveja. Eles tinham medo que alguém usurpasse o poder que eles tinham. E, na verdade, Jesus não estaria usurpando nada, porque Jesus estaria tomando aquilo que era direito seu. Mas, como estava escrito, era necessário que Jesus passasse por tudo isso, que Jesus fosse entregue pelos sacerdotes para ser julgado pelo poder político da época, preso e morto. Pilatos, mesmo sabendo da verdade, mesmo sabendo que Jesus não tinha culpa de crime algum, como ele mesmo declara no final desse texto, não acho nesse homem crime algum, mesmo sabendo da verdade, Pilatos prefere lavar as mãos, entregar Jesus ao julgamento daquele povo e fazer a vontade das pessoas. Com isso a gente aprende que nesse mundo nem sempre a verdade é o que prevalece. Muitas vezes as pessoas, mesmo sabendo da verdade, preferem caminhar na mentira, porque a mentira não faz exigências tão radicais e desconfortáveis como a verdade faz. Você tem sabido qual é a verdade? Você tem caminhado na verdade? Pilatos sabia, mas não caminhava. É um desafio grande para nós conhecermos a verdade, sermos libertos por ela e caminharmos de acordo com essa verdade que liberta. Vamos orar?
Vamos responder a Jesus e pedir para que Ele nos ajude a caminhar na verdade, mesmo quando isso representar perdas, mesmo quando isso representar um desconforto na nossa jornada? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Cristo bendito, conhecer a Ti é conhecer a verdade. Ouvir a Tua voz é ter contato com a verdade. Tu és a verdade de Deus enviada ao mundo. Enquanto te revelas, este mundo que prefere caminhar nas trevas da mentira, esse mundo que está cego para a verdade, continua a se perguntar o que é a verdade ou onde está a verdade. Muitos, mesmo tendo tido contato contigo e com a tua verdade, preferiram lavar as mãos e não se envolver com as exigências radicais do discipulado. A única verdade que eles conhecem é a verdade do poder, da violência, do dinheiro, e por isso rejeitam a Ti. Mas nós não queremos ser como eles. Ajuda-nos a caminhar na verdade, na Tua verdade. Não permita que, Te conhecendo, optemos por caminhar na mentira. Oramos em Teu nome, fonte de toda a verdade. Amém. Que no nome de Jesus, conhecendo a verdade, você não escolha ir pelo caminho da mentira. O caminho da mentira sempre é mais fácil, não exige muito de nós. Mas que por meio do Cristo que é a verdade, você seja capacitado a caminhar na luz, a caminhar segundo aquilo que você sabe que é correto. Eu oro para que Jesus abençoe o seu dia, te acompanhe e te guie em toda a verdade. Eu oro para que Jesus abençoe o seu dia e eu te espero aqui amanhã, às 6 horas da manhã, para juntos a gente continuar nessa nossa jornada de leitura, meditação e oração através das Escrituras. Um grande abraço para você e até mais, se Deus quiser.